Olá, bem-vindos a essa videoaula. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa peça aqui, o tassel, que eu uso para colocar nas minhas bolsas, nas minhas mateiras. Valoriza muito a peça, além de ser muito charmoso e bonito, né? E muito fácil de fazer. Então vamos à aula. Para fazer o meu tassel, eu vou usar um fio de malha de 35 milímetros. Mas pode ser um fio de malha de 25 milímetros, de 28 milímetros, não tem problema. Pode ser um fio também mais fino, como um fio de poliéster, por exemplo. Eu vou estar usando esse aqui mais grossinho, porque é o que eu tinha na cor que eu preciso, na cor verde. Eu vou precisar de um mosquetão, nesse modelinho aqui, nesse formato. Ele tem essa argolinha aqui. E mede 35 milímetros, ou seja, 3,5 centímetros, o comprimento dele, tá? Ele é menorzinho assim, para deixar a peça mais delicadinha. Eu vou precisar também dessa peça em formato circular, com esse espacinho aqui no centro, bem larguinho, exatamente porque eu vou precisar puxar o fio aqui para dentro. Então, não pode ser um espacinho muito pequeno, senão não entra o fio, tá? Se for um fio de 25 milímetros, 35 milímetros, tem que ser um espacinho mais larguinho aqui no meio. Eu vou usar uma agulha de 4 milímetros, exatamente para puxar o fio aqui depois. Eu também vou precisar de uma tesoura que tenha um bom fio para cortar as rebarbinhas do tassel ali depois. E também vou precisar de uma cola para colar a pontinha. Pode ser qualquer cola de tecido que seja boa, eu uso essa aqui. Eu vou usar aqui uma agenda que é para enrolar o meu fio para estar fazendo o tassel naquele formato caidinho. Vocês podem usar uma agenda, um livro, um caderno, no tamanho que vocês querem o tassel, mas essa parte do tamanho eu vou explicar no finalzinho da aula para que vocês entendam melhor. Eu vou usar o meu tassel nessa bolsa mateira. E eu vou colocar o meu tassel aqui, na parte lateral. Então, eu já medi o tamanho que eu quero e por isso eu escolhi essa agenda aqui nesse tamanho. Como falei no finalzinho dessa aula, eu vou explicar para vocês essa questão das medidas do tassel. Então, vamos à aula. Com a minha agenda já aqui, eu vou pegar o meu fio e eu vou soltar um pouco ele, sempre fazendo esse movimento aqui, ó. Eu nunca vou puxar ele aqui, eu vou fazer esse movimento de girar o rolo para soltar mesmo o fio, para o fio cair. Depois que eu fizer isso, eu vou esticar o meu fio de malha. Quando é fio de malha, é bem importante que a gente faça isso, porque dá um acabamento melhor no tassel, tá? Eu vou pegar o meu fio, vou colocar na frente aqui, na parte da frente, e deixar um pedacinho para fora. Vou segurar aqui e vou girar. Esse fio, como ele é um fio de 35 milímetros, eu vou girar ele 8 vezes. Se vocês estiverem trabalhando com fio de 25 milímetros, 28 milímetros, podem girar umas 10 vezes, tá? Então, vamos lá. O primeiro giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu vou arrumar aqui para esse aqui ficar bem certinho, assim, não ficar embolado. Aqui não precisa ficar apertado, tá bom? Até porque a gente vai cortar aqui depois, então não pode estar apertado, senão vocês não vão conseguir cortar. Aqui, essa pontinha, eu já posso cortar agora, no mesmo sentido que tá a pontinha que eu iniciei, tá? Eu quero dizer pra vocês o que com isso? Que não dá pra finalizar aqui. Sempre terminem o giro até aqui embaixo, pra depois sim poder cortar. Então, eu vou cortar aqui. Aqui eu posso até dar um nozinho só pra ele não soltar, assim, enquanto eu faço o outro processo.
O próximo passo é eu ter um pedaço de fio no tamanho de uma volta, um pouquinho maior. Para medir, eu vou colocar o meu fio aqui e vou dar uma volta nele. Como esse pedaço de fio deve ser um pouquinho maior, eu não vou cortar aqui, eu vou cortar ele um pouquinho mais para baixo. Assim. Um pouquinho maior. Uns centímetros. Vou esticar ele. Vou dobrar ao meio. E agora, eu venho com aquela pecinha redonda. Eu entro com a agulha no espacinho e vou laçar o meu fio. Trago um pouquinho pra cima, mais ou menos esse tamanho. Ajusto para que fique meio a meio, né? Bem na metade. Agora, eu venho com um mosquetão. Eu vou colocar essa argolinha aqui de fio dentro dessa argola do mosquetão. Eu ajeito ela para entrar nesse espacinho e já vou colocando ela ali dentro. Assim. Quando tiver assim, eu vou colocar essa laçada aqui pra frente. Essa laçada pra frente. É só fazer isso aqui, ó. Passar assim. E puxar. Aqui eu ajeito pra ficar um acabamento legal. E essa bola, eu subo ela aqui pra cima. Assim. Agora, eu vou girar a minha agenda, assim, porque eu preciso entrar com essa parte aqui dentro. Sem ser a parte que tá o nozinho aqui embaixo, sem ser a parte que está cortada, tá? Eu preciso entrar aqui, ó, onde tem as partes inteiras. Eu vou entrar assim, puxo uma perninha pra cá, coloco bem aqui no meio e trago ela bem aqui pra cima. Vou ajeitando para que ela fique bem no centro. Como essa peça é um pouquinho grande, ela não se encaixa muito bem, então eu preciso ir ajeitando. Vou levantar minha agenda para poder melhorar aqui o jeitinho de arrumar. E vou colocar essas perninhas bem aqui no meio, ó. Elas precisam estar bem aqui no meio. Aqui, quando elas estiverem bem aqui no meio, eu vou dar um nó. Vou atar. Ato bem. E dou mais um nozinho. Bem apertadinho esses nozinhos, tá? Assim. Aqui eu posso dar outro nó também. Se eu quiser deixar bem fixado, eu dou um pinguinho de cola aqui, ó. E depois ato. Dou um pinguinho de cola e ato. Que aí não tem perigo mesmo de descolar. Mas eu acho que assim já tá bem seguro. Agora, eu vou soltar essa parte aqui de baixo, onde eu atei, né? Dei aquele nozinho só pra segurar. E vou cortar o meu tassel aqui embaixo. Bem no meio, ó. Bem aqui no meio. Eu entro com a tesoura aqui embaixo. E já corto. Aqui já temos o nosso tassel quase pronto. Nesse momento, vocês vão pensar que deu tudo errado, porque ele tá totalmente desparelho, mas é assim mesmo, é normal. Depois, nós vamos cortar e emparelhar ele. Agora, eu vou fazer o último acabamento do tassel, para que ele fique assim, nesse formato fechado. Eu vou pegar um pedaço de fio, não precisa cortar agora, tá?
Eu vou pegar um pedaço assim, já vou separar um pouquinho mais, não precisa muito, tá? Um pedacinho bem esticado. Agora eu vou ajeitar o meu tassel. Eu costumo dizer que eu vou pentear ele, literalmente. Pentear, deixar ele bem esticadinho. E vou identificar o lado avesso dele. O lado avesso é sempre esse aqui, ó. Esse que o elinho tá bem certinho, bem fechadinho, é o lado que vai ficar pra frente. O lado de trás é esse aqui. Então, eu vou começar por aqui o acabamento do meu tassel. Eu vou ajeitando todos esses fiozinhos para que eles fiquem bem retinhos para baixo, para que eles não fiquem amontoados. Aqui o meu tassel já tá bem certinho, bem penteado. Agora, eu entro com um pedacinho de fio. Eu deixo uma sobrinha, mais ou menos esse tamanho, assim para cima. Posiciono bem aqui, aonde tá o meu dedo. O meu dedo, ele deve estar bem no meio do tassel, um pouquinho mais abaixo da onde ele começa. Ele começa aqui e o meu dedo, ele vem aqui. Os outros dedos estão aqui segurando ele, ó, bem fechado. Então, eu coloco esse pedacinho de fio, ó, com essa parte de trás do meu fio sempre virada para mim. A parte bonitinha do fio vai ficar para baixo agora, tá? Então, eu posiciono ele bem aqui embaixo do meu dedão. Deixo uma sobrinha lá pra cima. E aqui eu vou fazer uma argolinha nesse pedaço de fio. Essa argolinha, eu posso passar ela embaixo desse dedo aqui, tá? Desse dedo aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó. E essa parte eu coloco aqui embaixo do meu dedo pra segurar. Então, eu fiquei segurando a primeira parte e a segunda parte já com a argolinha aqui embaixo. Eu vou fazer de novo essa parte, porque eu sei que ela é bem complicada para quem tá começando. Primeiro, eu ajeitei o meu tassel, deixei ele bem retinho. Agora, eu seguro ele, normalmente, ó, fecho a minha mão nele. O meu dedão, ele fica bem aqui no meio, na parte do meio. Não posso esquecer de virar o meu tassel para a parte que vai ficar para trás, que é essa aqui. É aqui que eu vou começar o meu acabamento. Eu pego o meu fiozinho, vou posicionar ele bem embaixo desse dedo, sempre deixando um pedaço lá para cima. Seguro aqui. Agora, eu vou fazer uma argolinha com esse fio. Então, eu vou usar esse dedo aqui para fazer essa argola, ó. Vou virar lá para cima e vou colocar novamente embaixo do meu dedo, que já estava segurando ali aquele pedacinho. E ficou assim, essa argolinha aqui, ó. Eu vou deixar o meu dedo aqui dentro dessa argola só para ela não se soltar. Depois eu já posso soltar, mas de primeiro momento eu preciso deixar aqui o meu dedo dentro da argola. Agora, eu vou girar esse fio pela volta do meu tassel. Tá sempre cuidando para essa parte aqui mais bonita do fio ficar para frente, tá? Então, eu vou girar assim, eu vou levar ele lá pro meu lado esquerdo. Ele tem que passar bem aqui embaixo, ó, da onde ele tá começando, da onde eu dei aqueles nós. Se ficar para cima um pouquinho aqui os fios como tá agora, ó, assim, desajeitado, não se preocupem, depois a gente ajeita essa parte, tá? Agora, vocês precisam só se preocupar em girar com cuidado e deixar esse fio bonito pro lado de fora. Agora, eu já dei um giro, né? Ó, meu fio tava aqui, eu dei o primeiro giro. Dou uma leve apertadinha. Trago pra cá, onde eu tô segurando esses fios. Assim, e giro de novo. E já vou segurando esse fio que entrou aqui. Esse fio também aqui. E giro de novo. Ó, e já vou ajeitando ele.
Vou girar mais uma vez. Dou um total de 3 voltas. Se vocês não conseguiram acertar de primeira, não se preocupem, é assim mesmo. A primeira vez que eu fiz, eu também demorei a acertar. À medida que eu fui tentando, foi que eu consegui. Então, se vocês erraram dessa vez, volta e tenta de novo, até acertar. Então, aqui eu dei 3 voltas no meu tassel. Agora, o meu fio tá aqui, eu vou cortar ele para ele ficar o mesmo tamanho dos outros. Eu não posso cortar ele aqui, eu tenho que cortar ele no comprimento desses outros. Então, sem soltar, ó, eu tô segurando ele ali, ó. Eu tô segurando. Sem soltar, eu venho e corto ele aqui embaixo. Talvez ele fique um pouquinho mais comprido, mas não tem problema, não pode ficar muito curto. Agora, com a pontinha cortada, eu vou entrar com ela dentro daquela argolinha que eu deixei. Dessa forma. Tá? Eu não misturo com essa, senão eu posso me confundir, então eu já deixo ela pra cá. Agora, eu puxo aquela sobrinha que eu tinha deixado lá no começo, lembram? Eu dou uma puxadinha nela, lá pra cima, e aqui tá a sobrinha de baixo, ó. Eu puxo ela lá pra cima. Agora, eu posso soltar o meu tassel, cuidando pra não perder a sobrinha que eu cortei. E aqui estão as pontas desse último fio que eu usei, ó. O que eu cortei agora há pouco e a sobrinha lá do início. Então, eu vou puxar as duas, ó, vou puxando essa aqui de cima até esconder esse nó aqui pra baixo. Quando esse nó entrou aqui pra baixo, eu puxo as duas partes, assim. E já viro pra ver se ficou certinho. Aqui parece que puxou demais, então eu entro com a unha mesmo, eu já ajeito, ó. Poderia usar a agulha, mas aqui eu consegui arrumar com a própria unha. Ele tem que ficar assim aqui. Agora, aqui, essa parte de trás, aqui embaixo é aonde tá o nozinho de toda essa volta. Então, precisa ficar bem justinho, tá? Mas sempre observando, senão vai ficar feio aqui na frente. Depois que eu puxei bem essa parte, eu já posso soltar o meu fiozinho, não tem problema que ele se misture, tá? Esse fiozinho que eu cortei por último. E essa parte aqui de cima, eu vou cortar ela, mas antes, eu vou olhar o meu trabalho, vou ver o que eu preciso fazer, qual o fiozinho que eu preciso ajustar aqui pra ficar bem bonitinho esse acabamento. Esse aqui mesmo tá muito pra cima, então eu vou ir puxando ele, ó. Eu vou puxando vários fiozinhos até encontrar aquele que eu quero arrumar, que eu acho que não tá legal, ó. Achei ele. Esse aqui mesmo, ele tá muito pra fora, então eu vou puxar. Já ficou melhor. Coloco a bolinha bem no centro deles. Esse aqui eu também posso ajeitar, ó, com a agulha. Eu ajeito ele. Pra ele ficar assim. Eu sou um pouco perfeccionista, acho que já deu pra vocês perceberem, né? Mas eu acho que fica bem bonito, um acabamento bem feito, então eu cuido bastante dessa parte. Agora aqui eu tenho essa sobrinha de fio, é claro que ela não pode ficar assim. E como eu falei pra vocês aqui embaixo, tá o nozinho que eu amarrei as pontinhas aquelas. Elas precisam ficar bem fixas aqui dentro. Pra isso, eu vou usar a cola. Aqui eu vou levantar essa partezinha, com cuidado pra não estragar o acabamento. Eu levanto assim e dou um pingo de cola lá dentro. Solto, aperto
pra fixar a cola, né? E agora, eu vou cortar essa sobrinha. Eu vou usar uma tesourinha menor que eu tenho, de cortar esses acabamentos, que eu acho que é melhor que aquela grande. Aqui eu tenho que ter cuidado para não cortar essa parte do fio. Então, eu levanto assim, eu estico, dou uma puxadinha e corto. Dessa forma, não aparece. A pontinha que sobrou ficou lá pra dentro. Agora, eu vou emparelhar o meu tassel, deixar retinho essas pontinhas, mas antes eu vou experimentar o tamanho que eu quero na peça que eu vou usar. Eu vou usar o meu tassel nessa bolsa, nessa mateira. Eu gosto de colocar ele aqui na lateral, então eu já vou experimentar. Eu abro o mosquetão assim, ó, e coloco aqui na argolinha. Eu sempre gosto dele na lateral, eu acho que dá um charme, valoriza a peça, como é uma peça bem grande, né? Mas às vezes também eu uso aqui na frente e fica bonito também, mas eu prefiro aqui na lateral. Então, por isso que eu faço ele mais comprido, já explicando a questão das medidas do tassel para vocês. Eu usei a agenda, essa agenda aqui, nesse tamanho, porque eu gosto do meu tassel mais comprido. Olha só, eu meço assim, ó. Se eu vou colocar o tassel na mateira, eu já venho e meço aqui o tamanho que eu quero ele, com um caderno, com agenda maior ou menor. Por exemplo, aqui o meu tassel, eu gosto que ele fique na lateral, como já falei para vocês, nesse tamanho aqui, nesse comprimento. Por isso que eu uso a agenda. Eu não meço essa parte aqui do tassel, eu sempre meço somente a parte dos fios. E uso o objeto certinho, no tamanho certinho que eu quero o meu tassel. Se vocês querem, por exemplo, um tassel menor, para colocar na frente de uma bolsa bem delicada, um tasselzinho pequeno, vocês não vão usar esse tamanho de objeto, de agenda, para fazer aquelas voltas no tassel. Vocês vão usar algo menorzinho, um pedacinho de papelão, pode ser, qualquer coisa que seja o tamanho do tassel que vocês querem. Acho que esse comprimento tá bom aqui, eu vou cortar ele mais ou menos aqui, eu gosto dele bem comprido, mas eu já usei ele aqui na frente. Quando eu quero colocar ele na frente, eu faço assim, ó, pra medir o tamanho, eu coloco já aqui, um mosquetão, prendo aqui, aonde eu quero que vai ficar o meu tassel, e já meço. Ó, teria que ser bem menor se eu fosse deixar aqui na frente, teria que ser, deixa eu ajeitar, ó, aqui a frente dele. Teria que ser, ó, aqui, eu teria que cortar ele aqui. Então, eu nem deveria ter usado essa agenda tão grande para fazer o tassel, ia ser desperdício de fio, né? Teria que ter usado algo bem menor. Mas, como eu quero usar aqui na lateral, eu já sei que eu posso cortar ele aqui e vai ficar legal. Para cortar ele bem retinho, eu tenho uma técnica que eu uso às vezes, não é sempre, porque agora eu já peguei o jeito de cortar ele reto. Se eu quiser, por exemplo, cortar aqui, é só eu analisar aonde que tá, qual o tamanho que eu quero, primeiramente, como eu mostrei pra vocês, e analisar o tamanho, ó. Se é nessa reta, pra mim, nesse tamanho já tá ótimo, ó, dessa ponta de fio. Então, eu vou cortar bem aqui na reta, eu vou segurar e vou cortar. Se a tesoura é boa, vai cortar retinho. Mas se por acaso eu não tenho uma tesoura boa, como várias vezes eu já não tive, eu usei essa técnica da folha. Eu coloco o meu tassel em cima do papel, eu vou querer ele nesse comprimento, mais ou menos, aqui, e eu vou enrolar a folha em volta desse tassel. Assim, ó. Vou enrolando. Bem retinho, tem que ficar retinha essa folha, ó. Que assim eu vou conseguir cortar bem retinho o meu tassel. Agora, eu aperto aqui, venho com a tesoura e corto rente a borda da folha, ó.
Vamos, então, ver se ficou retinho. Ó, deixa eu tirar a folha. Parece que ficou retinho, sim. Essa técnica dá super certo. Fazia tempo que eu não usava ela, mas eu quis trazer ela aqui pra vocês que estão começando e ainda não tem muita noção de cortar bem retinho. Ó, dessa forma ficou bem retinho, ficou uma aqui pra cima. Sabe o que que eu faço quando fica uma perdida assim, ó? Eu puxo, dou uma puxadinha. E assim ficou o meu tassel prontinho. Aqui eu sempre ajeito pra ele não ficar, por exemplo, ó. Essa é a parte que vai ficar pra frente. Essa é a partezinha também que vai ficar pra frente. Às vezes ela se entorta lá pra trás. Então, eu venho e arrumo assim, ó. Pra ficar assim no meu trabalho. Eu vou mostrar como que vai ficar ali na mateira pra vocês. E assim ficou o meu tassel na minha mateira. Olha que lindo que ficou, que charme que deu pra essa peça. Lembrando vocês que eu tenho o curso dessa mateira, para vocês aprenderem a fazer desde a base até os detalhes do acabamento. Como colocar esse couro. Também, como bônus, vocês recebem como fazer outro modelo de mateira, sem essa base de couro, com aquelas alças de mão. E também, como bônus, vocês recebem aula do porta-cuia, mais aula do tapa-ervas. E claro que tem lista de materiais, lista de fornecedores e suporte exclusivo comigo no meu WhatsApp. Quem quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula do tassel e até o próximo vídeo.